Spielberg não dirigirá para a Netflix. O Spielberg recentemente, agora nessa semana, ele anunciou que ele não pretende, não quer dirigir nenhuma obra cinematográfica ou em série ou qualquer outro conteúdo audiovisual para a Netflix. Então nós temos aí a notícia, vou jogar aqui na janela, que em entrevista ao ITV News, o Spielberg disse que não dirigiria nenhum longa para Netflix. Ele explicou as motivações ali na entrevista, né? Que segundo o diretor, ele só faria um longa para um serviço de streaming se ele fosse lançado como DVD ou como fitas cassetes. Pô, fita cassete, acho que muita gente aí não vai pegar, né, dessa época. E aí ele conta que ele é um cineasta que acredita em grandes experiências cinematográficas, em 70mm, em salas lotadas, e que esses filmes, essas obras produzidas pelos serviços de streaming, né, no caso a Netflix se encaixa, só vai ser visto por milhões de pessoas nas telas das suas casas, o que contraria esse objetivo dele de se produzir filmes para grandes espaços, para se ter a convivência entre as pessoas naqueles espaços, delas sentindo a emoção juntas, com pessoas desconhecidas e tudo mais, que é uma experiência que muitos cineastas buscam aí, né, fazendo os seus filmes. E aí, no caso, acho que é até interessante a gente comentar alguns casos, porque a Netflix ela começou a produzir obras próprias, obras originais a partir de 2012, mas nós temos aí grandes títulos surgindo um pouco depois, como House of Cards, né, a série foi lançada a partir de 2013, e o longa, que fez um grande sucesso e também concorreu ao Oscar, a primeira produção original da Netflix a concorrer ao Oscar, que é Beasts of No Nation, lançado em 2015. E a Netflix, então, ela buscou agregar no seu grupo de diretores e cineastas alguns nomes muito fortes de Hollywood, mas que talvez, ou alguns assim que tivessem um grande poder, mas que já tiveram um grande poder, mas hoje em dia não mandam muito, assim, tem uma certa dificuldade para produzir seus longas em Hollywood, e deram essa oportunidade para se produzir na Netflix. Então, por exemplo, a gente tem de alguns cineastas parceiros aí, começando pelo Bong Joon-ho, que ele produziu o Okja em 2017, dirigiu o Okja em 2017. Bong Joon-ho é conhecido por ganhar o Oscar, entrado na história por ser o primeiro cineasta de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor diretor, melhor filme internacional e melhor filme. Ganhou o Oscar de ser o melhor filme, inclusive, né, esse momento histórico, né? A primeira pessoa que não é do eixo ali, Hollywood, um inglês, tudo, a ganhar um Oscar de melhor filme. Depois, em 2018, teve o Alfonso Cuarón com Roma, que foi produzido, né, diretamente para a Netflix, e é, digamos, a obra-prima do Cuarón, numa obra semi-autobiográfica, onde ele conta ali a história, um pouco da história de vida dele, né, mas naqueles personagens, uma influência da vida dele, de uma família de classe média, da babá e empregada doméstica dessa família, que acaba passando por alguns problemas, alguns conflitos ali e tudo. Um filme gravado em preto e branco, mas que é maravilhoso, de encher os olhos, e fez com que ele ganhasse o Oscar de melhor fotografia, melhor filme estrangeiro, que hoje se chama filme internacional, e melhor diretor no ano de 2019, que foi aquela leva lá que o Cuarón ganhou em 2019, e o Alejandro González Iñárritu também ganhou nesse período de 18, 19, 20, foram os mexicanos que ganharam vários Oscars, junto também com o Guillermo del Toro. Então a gente tem também O Irlandês, de 2019, que foi dirigido pelo Martin Scorsese, lançado diretamente para Netflix, também concorrendo ao Oscar. Depois temos o brasileiro Fernando Meirelles, que dirigiu o longa Dois Papas, de 2019, que também foi indicado ao Oscar. Teve o David Fincher, que lançou o filme Mank em 2020, que também foi indicado ao Oscar, e uma outra produção que não chegou a ser indicado ao Oscar, que é o Assassino, em 2023, e também ele fez a série Mindhunters pro Netflix. Teve também o grande Spike Lee, que dirigiu Destacamento Blood, lançado em 2020, né, pra Netflix. Tivemos a ganhadora do Oscar, Jenny
Campion, que ganhou o Oscar de melhor direção por Ataque aos Cães, lançado na plataforma em 2021, e o Guillermo del Toro, que ganhou o Oscar de melhor animação pelo seu Pinóquio, né, que foi lançado em 2022 e ganhou o Oscar em 2023, e agora recentemente com Frankenstein, né, essa outra obra que não vou falar muito, assim, porque realmente foi um grande deslize para mim, e acredito que o Frankenstein ele é um ótimo exemplo que explica os motivos do Spielberg não querer fazer os filmes na Netflix, porque o que acontece? A Netflix, se vocês assistem, acompanham e tudo mais, e se vocês veem vídeos no YouTube de outros críticos, né, de cinema falando sobre algumas obras na Netflix, vocês podem notar que a Netflix ela tem uma forma narrativa de repetição de informações, porque os dirigentes, os produtores, né, os pessoal lá, a comissão diretiva lá da Netflix, indica aos diretores que eles repitam as informações porque sabe que o seu público está assistindo a uma obra na Netflix, mas ao mesmo tempo está aqui no celular, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais e tudo mais. Então ela está ali dividindo a atenção entre o filme e o celular e outra coisa, ou bota alguma coisa para passar na Netflix e vai cozinhar, vai limpar a casa, vai lavar uma louça. Então a pessoa ela não está completamente focada naquela história. Então por isso que existem muitas repetições de informações em muitas dessas obras criadas aí numa produção Netflix. Esse longa, o Frankenstein, ele cai muito nesse problema narrativo, né, de ficar repetindo muito, o que eu acho assim que quebra muito essa nossa sensação para entrar no mundinho, porque, poxa, fica cansativo dos personagens estarem sempre repetindo a mesma informação, que é um padrão que a Netflix empurra goela abaixo nos diretores. Nós tivemos aí esses diretores que dirigiram alguma coisa exclusivamente para Netflix, e temos também outros diretores que são completamente ao contrário, que entram nesse grupo aí do Steven Spielberg e partilham dos motivos com ele, né, do porquê que não querem trabalhar dirigindo alguma coisa para a Netflix. Nós temos aí então o Christopher Nolan, que ele é um dos maiores defensores aí do cinema como uma experiência mais sagrada. Então ele é um crítico muito voraz, assim, desse modelo de distribuição digital da Netflix, que para ele assim, é uma política muito sem sentido, porque ele é muito dessa linguagem cinematográfica de se aparecer tudo num telão, ter uma apresentação daquela obra de arte, uma tela gigante para as pessoas naquele ambiente. Outro diretor também que não quer produzir nada, dirigir nada na Netflix é o Tarantino, porque ele tem essa preferência por filmar em 35mm, em película, coisa que não acontece na Netflix, é tudo gravação digital, né? E também por essa experiência coletiva que é exclusiva assim de salas de cinema, com um ambiente propício para se mostrar aquela imagem grande, naquela grande tela, com um sistema de som bom, que é o que faz sentido, que constrói junto a narrativa do filme. E ele diz que isso não é o formato ideal para as produções via streaming, né? Isso se distancia muito dos streamings. Então não é algo que chame a atenção dele. A mesma coisa quem fala é o Denis Villeneuve, o diretor aí de Duna e outras obras incríveis aí, que ele defende a sala de cinema como um habitat natural de grandes filmes épicos, ou seja, acho que todos eles têm assim uma visão do streaming como sendo uma plataforma inversamente proporcional à grandiosidade do filme. Então a gente vê cineastas que eles querem muito produzir o seu filme, alguma coisa grande e tudo mais, e não é o ideal para se apresentar no streaming, né? Claro que daí o que acaba acontecendo no caso foram as vendas depois para home video, em VHS, DVD, e Blu-ray e tudo mais, mas o objetivo principal é da obra cinematográfica ser feita para as telas grandes, para o cinema, para ser apreciado
aquela forma, com aquela tela grande, com um som bom para você ter uma, entre aspas, uma interação com o público, mas no tipo nas sensações de você se apaixonar, você ficar com medo, você sentir tristeza, sentir alegria junto com pessoas desconhecidas que estão ali naquele mesmo ambiente. Aí o Spielberg, né, falando da Netflix, ele fala que na verdade os filmes produzidos para streaming, eles deveriam na verdade concorrer ao Emmy, o que faz muito sentido, e nisso eu acho que eu concordo muito com o Spielberg, porque se a gente for falar de uma plataforma se vamos colocar o streaming como um home video, tá? Com obras feitas para serem apreciadas na televisão de casa, uma outra emissora já faz isso há muito tempo, que é a HBO, e faz de uma maneira magnífica. Que a HBO começou as suas produções ali pela década de 90, chamando diretores de cinema para produzir para a televisão. Então é uma linguagem um pouco diferente, mas que eles conseguiram fazer essa adaptação de cinema para a televisão. E a HBO sempre fez esses filmes e séries e minisséries e tudo mais para serem lançados direto na televisão, e eles sempre concorreram ao Emmy. Eles nunca fizeram algumas manobras que a Netflix faz para concorrer ao Oscar. Porque existem essas questões de um filme para concorrer ao Oscar, ele precisa passar por uma exibição em algum dos 6 locais lá, algumas 6 cidades lá dos Estados Unidos, que seria em Los Angeles, naquele condado, ou em Nova York, ou né, em alguns outros lugares ali, outras cidades, tudo, durante 7 dias consecutivos, minimamente, para o filme ser elegível ao Oscar. E o que a Netflix faz? Ela faz um mínimo, exatamente isso. Pega e lança em uma ou duas dessas cidades por esse período mínimo de tempo, né, que é os 7 dias, para poder ter o seu filme como sendo elegível a concorrer ao Oscar. Mas a HBO nunca fez isso, então eu concordo com a fala do Spielberg de, na verdade, os filmes, as obras, né, do streaming concorrerem ao Emmy, que é algo que também acontece, né, na verdade. Então a Netflix, ela só burla essas regras aí para concorrer ao Oscar. Mas a gente entra, então, na verdade, em algumas incongruências do Spielberg, porque uma notícia lá de junho de 2021 que diz que a produtora do Spielberg assinou com a Netflix para produzir filmes na plataforma. Só que é um contrato, né, que é uma coprodução entre Netflix e a Universal, que não afeta, no caso, as produções para cinema. Ou seja, como vai ser uma coprodução entre Netflix e Universal, vai ser pela Universal também que vai fazer todas essas questões de distribuição para os cinemas, e depois teria uma exclusividade de catálogo para a Netflix. Mas aí a gente entra nessa questão, tipo, será que ele não está se contradizendo? Só que na verdade é a produtora, né, do Steven Spielberg, que é chamada de Amblin Partners, né? Eles assinaram um contrato então para produzir filmes originais para Netflix. Só que daí a gente entra nessa questão, porque o Spielberg ele não vai estar dirigindo. E talvez ele até nem entre na produção, ele nem se envolva. O que pode acontecer é ele estar ali nomeado como um produtor executivo pura e simplesmente porque ele é um dos donos dessa Amblin Partners. E por ele ser um dono, ele entra como produtor executivo nos créditos dessas obras, da mesma maneira que o Stan Lee estava entrando como produtor executivo nos créditos dos filmes da Marvel, e ele não fazia nada na Marvel, ele era só o criador daqueles personagens daqueles filmes. Então aqui eles até têm um discurso, né, que é uma coprodução para eles fazerem narrativas incríveis e cativantes, com histórias, né, essa oportunidade incrível de contar histórias para públicos de novas maneiras e tudo mais. Então acho que nesse caso aqui não entra numa contradição, porque ele simplesmente não é um diretor. E aí isso vem de encontro a esse ano de 2026, onde houve a estreia de uma minissérie da Netflix produzida por Steven Spielberg. Ele entra na produção só, mas ele não está dirigindo, que é uma minissérie chamada Os Dinossauros,
que mostra aí, né, uma época lá do período Cretáceo, no Triássico, Jurássico e tudo mais, narrado pelo Morgan Freeman. É uma produção em computação gráfica, nesse estilo mais documental, mostrando a Terra há mais de 200 milhões de anos. Então o Spielberg, ele entra aqui apenas como produtor. Ou seja, ele está produzindo aquela obra que não é uma história ficcional, dramática, contando uma história de personagens e tudo mais. É uma narrativa documental da pré-história, né? Então ali faz sentido ele estar apenas atuando como produtor, e ele também dizendo que não quer dirigir porque simplesmente não faz parte do conceito dele de direção, essa forma que a Netflix apresenta os filmes. Então, assim, eu tô com Spielberg, não dirige, porque tu vai ser, certamente, talvez eles deem uma chance aí pra ele fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser no filme, mas daí no próximo a Netflix já vai querer podar, já vai querer fazer com que ele fique repetindo informações ali nos personagens, então melhor ele nem entrar nessa seara, então dane-se a Netflix. Eu nem assino, eu falo que não assino, eu olho tudo de maneiras diferentes do que é produzido. Das poucas coisas que eu assisto na Netflix, eu consigo assistir de modos paralelos. E indico vocês a fazer o mesmo, mas assim, não fica consumindo. Tem muita coisa complicada, muita coisa que eu acho ruim, então não recomendo. Uma que outra obra ali que eu acho interessante de assistir, mas vai assistir outras plataformas e outras esferas cinematográficas fora do eixo hollywoodiano. Você assistiu a um corte da live do GR, essa live que acontece aí praticamente todos os domingos a partir das 19 horas da noite. Então assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa o comentário, te inscreve aqui no canal e aparece aí nas lives também para comentar no chat e tudo mais, e deixa nos comentários algumas ideias de temas aí que eu posso abordar nessas lives e que podem virar vídeos aqui nesse canal. Então, muito obrigado por assistir.